Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professora Juliana, já velha conhecida, né? Vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, textos que apresentam dados. Vamos retomar um pouquinho o texto sobre a germinação da aula anterior na página 59. Vamos lá, do seu livro 2. Germinação não, as frutas da época, né? O prof. Ju está confundindo. Lá nesse texto, nós vimos o que? As frutas, a melhor época para que as frutas brotem, se desenvolvam de forma mais saudável. Mas aí, o nosso calendário tem um período, né? Acabou lá, por exemplo, o mês de fevereiro. Essa fruta que brota em fevereiro, ela vai poder brotar lá em maio? Agora, né, em maio? Pode. Como que ela vai brotar? Os produtores vão usar o quê? Insumos, agrotóxicos, pesticidas, para fazer com que ela brote, nasça. Mas ela vai ser tão saudável quando na época certa dela? Não, né? Porque ela vai estar com esses outros produtos a mais. E aí, para comprar e usar esses produtos e ter mais pessoas trabalhando em função disso, o que aconteceu com essa mesma fruta neste outro período? Ela aqui ficou mais cara, aqui ela estava mais barata, porque tinha bastante no mercado, a natureza naturalmente fez com que brotasse mais dela, certo? E aqui precisamos de uma ajudinha da ciência, né? Para fazer ela brotar. Aí nós tivemos a primeira pergunta, que era o assunto principal sobre época certa para consumir determinados alimentos. Vamos agora para a pergunta número 2. Por que o calendário é considerado um empecilho para a indústria alimentícia? Então veja lá que a gente acabou de comentar sobre isso, né? A indústria alimentícia, ela tem que trabalhar durante todo o ano. Então lá, por exemplo, a fábrica de doce de abóbora. Tô aqui. A abóbora tem uma época melhor para ela ser cultivada, colhida, né? Tudo certinho. Naquela época dá bastante abóbora, elas são mais saudáveis. Mas aí acabou aquela época, aí vai ter mais abóbora o resto do ano? Sim, a indústria vai fazer com que tenha naquele outro período, mas vai ser menor quantidade e ela vai precisar gastar mais dinheiro para fazer com que essa abóbora brote, plante, germine, né? Tudo bonito. Mas ela vai estar menos saudável porque com todos esses produtos químicos que foram necessários para fazer com que ela brotasse, vão ter contaminado a abóbora, certo? Contaminado que eu digo porque ela está com esses produtos que foram usados para que ela brotasse. Então vamos responder lá o número 2. Por que existem épocas na natureza mais propícias para se produzir determinados alimentos, como frutos, hortaliças, com o A, foi um E, hortaliças, faltou o S aqui também, que veio a mais, hortaliças e verduras. Muito bem. Vamos lá para o número 3. Por que os alimentos produzidos fora da época são menos saudáveis? Nós acabamos de falar. Por que ele é menos saudável? O que tem bastante nele? Nós vimos lá no texto, lá na penúltima frase. Tem lá, eles estão o quê? Cheios de agrotóxico. Inclusive, neste texto de divulgação científica, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, olha lá, na última década, ou seja, nos últimos 10 anos, 5,6 mil pessoas se intoxicaram
com agrotóxico. E onde que essas pessoas consumiram agrotóxico? Em alimentos que foram produzidos fora da época. Então, vamos lá para o número 3, letra A. Por causa da quantidade maior de pesticidas e agrotóxicos, certo? E letra B, eles ficam mais caros porque mesmo? O que a indústria precisa gastar a mais para ter essa produção extra? Mais mão de obra e mais produtos. Então, letra B. Porque precisam de uma quantidade maior de mão de obra e adubo, certo? Então, por isso que acaba deixando o nosso produto mais caro. Lembra lá o exemplo do morango? O morango, na época da colheita dele, quanto que custa a caixinha que nós vimos aqui no texto? Ele chega a custar, olha aqui, ó, 3 caixas de morango por R$3. E fora da estação, cada uma não sai por menos de R$5. Olha, na estação eu compro 3 por R$3. E fora, uma caixinha por R$5. Olha a diferença do preço. Olha como que encarece para o consumidor final. Lembrando lá, quem é o consumidor final mesmo? Somos nós, porque nós quem compramos lá. A indústria passa para o mercado e o mercado passa para a gente. Pessoal, eu vou passar para vocês agora um videozinho sobre as frutas e verduras, né, alimentos e a época de colheita e plantio dela, certo? Depois nós vamos conversar sobre a tarefa de casa. Então vamos lá. Aqui. Opa, tô abrindo errado, desculpa pessoal. É aqui mesmo. É uma estação para sobre o que ser. Meu nome é Goulart, já deixa seu. O Brasil possui 92% de seu território na zona intertropical, ou seja, a maior parte do território está localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Essa é uma zona privilegiada de radiação solar, o que faz com que a maioria dos climas do país apresente uma variação de temperatura muito pequena e com isso favoreça o cultivo de diversas espécies durante todo o ano. O sul do país é a única região que se encontra numa zona subtropical. Essa área corresponde a apenas 8% do território nacional e é uma região que, apesar das adversidades, tem as estações do ano bem definidas. Como o nosso país é muito grande e possui diversas condições climáticas diferentes, seria quase impossível mostrar uma lista de plantas que vão bem em todas as regiões. Por isso eu escolhi falar sobre o que cultivar no outono, dividindo por regiões do país. E para facilitar ainda mais, eu também coloquei esse mapinha que mostra as 5 regiões do Brasil. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Então vamos começar falando sobre os principais cultivos de outono para a região Norte. A região Norte abrange 7 estados do país: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Embora apresente mais de um tipo de clima, o clima predominante na região é o clima equatorial, com elevadas temperaturas e umidade quase o ano todo. Então agora que nós vamos entrar no outono, os cultivos mais indicados para se plantar na região norte do país são maracujás, abobrinhas, cebolas, mamões e cenouras. Já na região Nordeste, que é formada por 4 tipos de climas diferentes, temos os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nessa região, as chuvas não são muito bem distribuídas durante o ano, porém as melhores plantas para se cultivar nessa época de outono são as melancias, alfaces, feijões, abóboras, morangas, berinjelas e beterrabas. Na região centro-oeste, que é a segunda maior do país, perdendo apenas para a região norte, temos os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e também o Distrito Federal. O clima por lá é tropical semiúmido e nessa época de outono você pode aproveitar para plantar abóboras, morangas, melões, pimentões, alfaces, berinjelas e couves-flor de inverno. A região sudeste é influenciada pelo clima tropical, mas existe uma diversidade de climas por causa das variações de altitude e de pressão atmosférica de algumas das localidades. O sudeste é formado pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E por lá, as plantas mais indicadas para a estação de outono são rúculas, cebolas, nabos, rabanetes, manjericões, beterrabas e couves brócoli. E a última região é a região sul do país, que é influenciada pelos climas subtropical temperado e tropical. Como eu havia dito no início do vídeo, a região sul é a que possui as estações do ano mais bem definidas. Porém, por lá acontecem eventos de geada e até neve, cuja ocorrência depende do relevo. Os estados formadores dessa região são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E se você estiver nessa região, as plantas indicadas para se cultivar no outono são couves, agriões, alfaces, rúculas, beterrabas e espinafres. Muito bem, pessoal, essa foi a lista das principais espécies para serem plantadas no outono. Mas eu vou deixar aqui também uma lista mais generalista do que pode ser plantado nesse mês em que nós estamos, que é março. Então, para quem está na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Rio de Janeiro e Norte de Minas, agora é hora de semear essas plantas. Agora, se você está na região sul, em São Paulo, Espírito Santo ou sul de Minas Gerais, as hortaliças boas para se semear são essas aí. E aí, gostou do vídeo? Então já deixa o seu... Então, pessoal, viram lá sobre o Brasil todo o nosso país, o que a gente planta na época do outono, que é a estação que nós estamos. Ele falou ali do que plantar em março, né? Mas agora nós estamos no mês de maio. Então, só para vocês perceberem e verem lá, que ele comenta sobre um mês específico. E agora no mês de maio, quais são os alimentos melhores para serem plantados? Essa é a sua tarefa de casa, com a lupa na mão. Você vai pesquisar frutas que são mais indicadas para o consumo agora no mês que nós estamos. Nós estamos no mês de maio. E aí você vai pesquisar, combinado? No mínimo aí 5 frutinhas, certo, turma?
Nos vemos em breve para a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido mais e estejam gostando. Um beijo carinhoso. Se cuidem. Tchau!